Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Obrigado, Chetamir. Deixa eu pegar meu material aqui. Bom, boa noite a todos novamente. Hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre a condenação de Jesus, baseado no livro chamado Estrela de Luz. Me baseei apenas em 3 capítulos, o 9, o 10 e o 11. O autor desse livro, médium psicofônico, é Isoldino Rezende. Foi através do espírito Ismael, discípulo de Jesus, e Simão, colega dele, que eles estiveram no local no dia da condenação de Jesus. Então, mas antes de começar a falar sobre a condenação propriamente dita, alguns podem estar perguntando, mas quem é esse tal de Ismael? Então, eu pesquisei lá na internet. Ismael ele é um guia espiritual do Brasil, tá? Ele é colaborador de Jesus. Quem quiser pesquisar na Bíblia, no livro da Gênesis, capítulo 16, lá tem a história de Saraí, que era esposa de Abraão. Saraí era estéril, devido à idade avançada dela. Então, ela pediu a sua escrava Hagar, de nome Hagar, que concebesse um filho para o marido dela. E daí nasceu o Ismael. Ismael é o mesmo que é descrito por Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por ninguém mais como Chico Xavier. Tá? Então, só para a gente se situar, saber quem é o Ismael. Então, agora vamos entrar propriamente no livro. Para iniciar, eu quero passar um vídeo para vocês que mostra aquela conversa de Pilatos com Jesus. Tu és o rei dos judeus?
Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu povo, para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Eu o examinei na vossa presença, e nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Eu o remeti a Herodes. Ele concluiu que coisa alguma digna de morte foi feita. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Como de costume, nessa época do ano, o prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem Barrabás. Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o. Crucificai-o. Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Então, gente, vocês viram por esse vídeo, é uma coisa que nós já assistimos em filmes, né? Contando a vida de Jesus, paixão e morte de Cristo. Eu, desde que ouvi falar sobre essa passagem, desde criança, eu também tive minhas dúvidas. Eu não entendi como que aquele povo que acompanhava, que seguia Jesus, foram votar contra ele e a favor de Barrabás. E nesse livro eu fui descobrir o que de fato aconteceu. Então, começando pelo capítulo 9, intitulado A Condenação de Jesus, vamos ver o que se passa. Mais ou menos relatando aqui o que aconteceu no vídeo, né? A praça do Pilatos, do palácio de Pôncio Pilatos, estava repleta de pessoas. O primeiro ato de manifestação contra o Cristo que ocorreu. Ele foi preso por ordem de quem? Do sumo sacerdote, dos doutores da lei, aqueles que estavam na frente ali no vídeo, aqueles todos bem arrumadinhos, né? Foram eles. Tudo estava planejado para dar fim naquele que dizia ser o Messias. E por que eles quiseram condenar Jesus? O Messias, tão esperado pelos judeus, condenado à morte, porque as autoridades, aqueles que se achavam os importantes, eles eram muito orgulhosos. Essas autoridades eram muito orgulhosas. Que é um dos males da humanidade, é o orgulho, né? E o egoísmo. Porque eles não aceitariam que aquele homem simples, que era Jesus, pudesse, de uma forma, ensinar de uma forma de vida, com base no amor, no respeito ao próximo, e que fosse aclamado como rei dos judeus. Eles estavam se sentindo humilhados, inferiorizados, porque eles queriam ser o maior, mas não eram. Pilatos se lembrou do sonho que a sua esposa teve com Jesus, e que diante do sonho ela pediu a ele que nada fizesse contra Jesus, porque ele era um homem justo. Então Pilatos ordenou que fosse buscar Barrabás, que era um ladrão,
que teria participado de um homicídio. Então, era costume, né, como vocês viram no vídeo, que o procurador, na época da Páscoa, desse à multidão a liberdade de um preso. Então, o que ele fez? Pilatos pediu à multidão que escolhesse entre Jesus e Barrabás. Diante disso, ele achou que ele ia resolver o problema, ele achou que ele estava certo, que o povo escolheria Jesus, que atenderia o pedido da sua esposa, pelo sonho que ela teve, e que assim ele contrariaria os interesses dos judeus do templo. Mas nós vimos que não foi bem isso que ocorreu. O Messias se encontrava em pé, na frente de Pilatos, e este lhe disse: És tu o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Naquele momento, aqui já começa a nos mostrar o que de fato aconteceu naquele dia. Naquele momento, a terra foi coberta por uma imensa nuvem negra. Jerusalém ficou em trevas. Era uma nuvem formada por uma multidão de espíritos desencarnados das zonas umbralinas, da crosta terrestre. Eram os maus espíritos. Isso, eles que foram atraídos para aquele ambiente. Eles traziam o mal impregnado em seus corações. E Pilatos continuou: Tu estás sendo acusado pelo sumo sacerdote e pelos doutores da lei. E Jesus não respondeu nada. Eles traziam o coração dominado pela avareza, pela luxúria e pela maldade. Eles não queriam abandonar seus castelos por uma vida humilde, de trabalho honesto. Esse pessoal não queria saber de trabalhar, eles queriam ser autoridade. Momentos antes dos portões da praça serem protegidos por agentes e guardas do Sinédrio, homens e mulheres, que eram seguidores da Boa Nova, seguidores de Jesus, se misturaram à multidão, na maioria de pessoas com o coração voltado para o mal, que esses queriam a condenação de Jesus. Os guardas receberam ordens para deixar entrar somente quem fosse a favor da condenação de Jesus, e não a favor de Jesus. Os seguidores de Cristo, em especial as mulheres, eram submetidos a severos interrogatórios, e eles eram barrados na entrada. Os príncipes da sinagoga e os fariseus faziam negociações com a multidão. Vejam vocês, eles ofereciam 10 moedas de ouro para que a pessoa gritasse: solte Barrabás e crucifique Jesus. Vejam vocês que há 2000 anos, pouco mais, já tinha corrupção nesse nosso mundo, né? Pilatos, então, apresentou ao povo Jesus e Barrabás. Ele lavou as mãos, né? Propriamente dito. Jesus representava o quê? Naquele momento, ele representava a paz, a tranquilidade, a fraternidade, a união e a pureza de coração. Nós sabemos disso. O povo queria a libertação de Jerusalém. Eles não compreenderam que o povo seria libertado pelo amor, pela solidariedade e pela fraternidade. Eles estavam achando que Jesus ia tomar o governo de Roma. Jesus estava oferecendo a chave para essa liberdade e não a outra que eles pensavam que ia ser. Né? Não é que Jesus iria comandar Roma, nada disso. O que Jesus ofereceu para eles foi isso: amor, solidariedade e fraternidade. Aquela multidão, ao se deixar corromper por algumas moedas, ali elas adquiriam energias negativas e gritavam: solte Barrabás e crucifique Jesus. Direto, solte Barrabás e crucifique Jesus. Mas também havia muitas pessoas adeptas aos ensinamentos de Jesus que começaram a gritar: soltem Jesus, ele é o verdadeiro Messias. Então os fariseus começaram a retirá-las, essas pessoas que gritaram a favor de Jesus, retiraram elas da praça, tapavam suas bocas e as levavam para fora da praça, para bem longe. Centenas de pessoas foram retiradas dali e levadas para os arredores da cidade, e friamente essas foram assassinadas
Assim como eu e Simeão, o Ismael contando, né? Fomos brutalmente assassinados, tá? Aí, continuando, eu tinha certeza, Ismael contando, eu tinha certeza de que nosso mestre não precisava passar por aquele sacrifício. Eu não senti os golpes desferidos em meu corpo. No mesmo instante, Simeão também foi morto a golpes de facão. E aí, no próximo capítulo, intitulado Eu e Simeão presenciamos a morte de Jesus. Vamos ver o que eles vão relatar sobre isso. Nosso espírito estava livre. Vimos com mais clareza o erro daquelas pessoas. Aquele ato ficaria marcado para sempre na história da humanidade, o que nós constatamos até hoje, né? De fato, foi um ato marcado eternamente para esse mundo que vivemos. Nossos corpos se encontravam ali jogados. Ao olharmos para o alto, vimos um número incontável de luzes que descia à terra. E em poucos instantes, uma nuvem escura pairou sobre a cidade de Jerusalém. De Jesus irradiava uma imensa luz cor de rubi. A praça ficou clara pela luz que saía do seu corpo. Jesus foi condenado à morte pela multidão, da forma como nós expusemos agora há pouco. Observamos que aqueles homens que gritavam para crucificá-lo, de suas bocas, olha o que saía da boca dessas pessoas que gritavam contra Jesus. Saíam energias negativas, e essas energias assumiam formas de serpente. Dos olhos das mulheres que o acompanhavam, saíam feixes de luz. A caminho do seu martírio, saía do coração de Jesus uma luz parecida com uma grande candeia. Essa luz iluminava a todos ali presentes. As luzes que desciam do céu clareavam o mundo espiritual. Muitos dos soldados que o açoitaram até o monte eram simpáticos aos seus ensinamentos, mas eles estavam cumprindo as ordens, eles eram empregados. Mas havia os que faziam sem dó, tinha aqueles também que queriam bater mesmo. Chegando ao topo do monte, Jesus foi jogado no chão para ser pregado na cruz. O soldado que cravejava as mãos e os pés o fazia com raiva e usava toda a força de seus braços. Observei que as mãos dele estavam completamente escuras. Quando chegavam próximo ao corpo de Jesus, eram envolvidas na luz do Mestre. Então vejam vocês que Jesus, em troca do mal que faziam a ele oferecia o bem. É como ele nos ensinou, que nós não devemos revidar. Se alguém te bater na face esquerda, ofereça a direita e vice-versa. Não é isso que ele ensinou? E Jesus ficou crucificado entre os dois ladrões, como nós já sabemos disso. Um deles, então, disse, se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. Mas o outro o repreendia, dizendo, nem ainda tu temes a Deus, estando no mesmo suplício? E nós, na verdade, sofremos o que é justo, porque estamos recebendo o castigo merecido por nossas faltas, mas esse não fez mal algum, ele é justo. E aquele outro ladrão, o Dimas, olhando para Jesus, disse, mestre, quando estiveres no paraíso, olha por nós. A que então Jesus respondeu, meu filho, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Até pus um asterisco em vermelho aqui, esse hoje mesmo não é bem assim. Ele ia ter que reencarnar muitas vezes para que um dia ele pudesse ir para um mundo feliz, aí para uma colônia espiritual, vamos dizer assim, mais feliz, tá? Então não é bem o hoje, né? Como da mesma forma quando a gente fala que Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º, só que cada dia equivale a milhões de anos, né? Bom, continuando sobre o assunto da noite, milhares de espíritos superiores envolviam todo aquele monte, mas aquelas pessoas não o viam.
Jerusalém continuava em total escuridão, quando surgiram à nossa frente 12 anciãos, se aproximaram de nós, e um deles disse: meus irmãos, em instantes o mestre não estará mais no plano físico, e o seu espírito sairá a percorrer o universo. O Messias, em pensamento, nos disse: meus filhos, olha que Jesus disse para eles: meus filhos do coração, não se preocupem comigo. Nada do que aqui estão vendo significa sofrimento para mim. Vejam isso. Nós, às vezes, fazemos um pequeno corte no dedinho e já reclamamos. Estamos um mês reclamando. O meu maior sofrimento é saber que a humanidade ainda permanece distante de meus ensinamentos e ainda permanecerá assim por milênios. E nós estamos constatando isso até hoje. Já se passaram mais de 2 milênios e a humanidade não aprendeu ainda o que Jesus veio nos ensinar. Os homens não haviam compreendido o motivo da sua vinda à Terra, como nós já dissemos anteriormente. Sua visão cobria toda Jerusalém. Via os que estavam festejando com Barrabás. Sabia o que se passava no coração dos homens. Com a alma em grande dor, ele nos disse, até deixei em negrito e em vermelho aqui para vocês verem, meus filhos, o homem ainda tem a mente pequena, ele não consegue enxergar nada além do que está à sua frente. Todo aquele que quiser me acompanhar deve ter o olhar para além da eternidade. Eu partirei deste mundo, mas tenho a certeza de que, em espírito, continuarei entre vocês até que o meu evangelho seja implantado nos corações de toda a humanidade. Como Jesus dizia para a gente, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas, lá eu estarei. Sim, porque Jesus não morreu, assim como nós também não morremos. Nós somos criados por Deus, simples e ignorantes. Nós somos um espírito criado por Deus. E nós habitamos um corpo de carne, temporariamente. Uma hora esse corpo acaba e vai ser sepultado, entende? Então é isso que ele quis ensinar para a gente aí. Pensei que tivesse entrado alguém. Então sua mãe estava ali, ajoelhada, a mãe de Jesus, junto à cruz. E ela chorava muito. Jesus olhou para João, seu apóstolo mais jovem, e disse a ele, filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Então, um soldado tomou sua lança. Vejam só que chocante que é isso. Um soldado tomou sua lança. Isso nós vimos no cinema. E jogou-a diretamente no peito de Jesus. Só que nós não vimos o que vai ser dito aqui agora. No mesmo instante, aquele soldado foi atingido no olho pelo sangue de Jesus, Jesus Cristo. E justamente no olho do qual ele era cego. E nesse instante ele teve a visão restituída. É de arrepiar isso aqui, não é? Nisso aconteceu uma explosão no céu, acompanhada de um grande clarão. O Espírito do Mestre deixou ali aquele corpo, como um relâmpago, cortou o céu rumo ao infinito. Então dirigi-me a um daqueles anciãos e perguntei, Ismael contando isso aí, tá? Irmão, para onde o Espírito do nosso Mestre está indo? Ele nos disse que continuaria conosco. Como isso acontecerá se ele não tem mais o corpo físico para habitar entre os homens? Vejam que esse pessoal também não tinha entendido os ensinamentos de Jesus. O mais velho disse, dos anciãos, o Espírito de Jesus deixou seu corpo de carne e foi fazer uma viagem por todo o universo. Mas sua viagem não será demorada. Em alguns instantes estará de volta. Houve uma movimentação bem próximo de onde estávamos. Assustado, perguntei, meu Deus, o que está acontecendo com Judas Iscariotes? Ele está tentando se matar. Será que não podemos fazer algo para ajudá-lo?
Infelizmente, meu irmão, não poderemos interferir. Cada um é responsável por seus atos. Como dizia Jesus, a cada um segundo suas obras. Nós temos o livre-arbítrio. É isso que Deus nos deu para viver nesse mundo. Portanto, dois caminhos a seguir. Ele nos deu dois caminhos para seguir, ou o bem ou o mal. Nós é que escolhemos. Se a pessoa parte para o mal, é ela que escolheu. Judas se encontra envolto em energias espessas e escuras. Não são de maldade, mas de profundo arrependimento por ter entregado seu mestre por 30 moedas. E ao perceber o seu erro, ele voltou atrás, devolveu as moedas, mas isso não adiantou nada. Ele se arrependeu do que fez. Mas vocês vão ver ainda a respeito de Judas. Não é bem como a gente pensa. Depois de ouvir o ancião, perguntei: por que Judas assumiu o papel de traidor e teve de entregar Jesus? E olha o que o ancião respondeu: não precisava necessariamente ser Judas. Poderia ter sido qualquer um dos 12. Judas se jogou despenhadeiro abaixo. Sem entender, viu seu corpo sendo esfacelado. Seu espírito perguntava-se: como pode ser? Eu estou vivo. Lembrou das palavras de Jesus: quem está comigo não morrerá e terá vida eterna. Quer dizer, nem o apóstolo Judas não tinha entendido sobre a vida. A vida é eterna. Ao despertar no mundo espiritual, ele continuou envolvido em nuvens escuras. Seu espírito foi levado para as zonas umbralinas da terra. E agora eu quero passar para vocês um pequeno vídeo curto de Haroldo Dutra Dias, que ele vai relatar da maneira dele os últimos minutos de Jesus. Prestem atenção. Nós precisamos do perdão para experimentar o amor. Porque se as pessoas que nos amam não forem capazes de nos perdoar, nós não provaremos o amor. Então, só seremos amados quando nos tornarmos anjos? Não. Deus é pródigo. Deus é abundante. Ele permite que a gente experimente o amor, mesmo sendo imperfeito. É isso. Para encerrar essa parte, nos recordamos daquele conto de Humberto de Campos, em que esse espírito que é a psicografia de Chico Xavier retrata os últimos minutos da crucificação de Jesus. Faltando alguns minutos para Jesus voltar ao mundo espiritual, ele sente que, como se o mundo espiritual houvesse invadido aquele local. Legiões de seres angélicos começam a se aproximar da cruz. Um agrupamento enorme de espíritos iluminados começam a cantar uma música celestial, já preparando a festa do retorno do Mestre para a governadoria do planeta. Mas havia também anjos dedicados à cura. E eles vinham com substâncias e tocavam o corpo de Jesus na cruz, diminuindo a sua dor. Havia outros seres celestes encarregados de anotar o nome de todos os envolvidos naquele fenômeno para o resgate. Eram os responsáveis pela justiça. Haviam anjos que consolavam Maria, João e os outros discípulos. E eis que surge um anjo solitário. Ele vinha sozinho e muito célebre, muito rápido. Se dirige rapidamente a Jesus, olha nos olhos do Mestre e percebe que Jesus queria lhe dizer algo. Ele então coloca o ouvido próximo aos lábios do Mestre. E Jesus balbucia algumas palavras com esse anjo.
O anjo então sai veloz numa direção. E diz Humberto de Campos, que era o anjo da caridade. E Jesus havia lhe feito um pedido. Judas acabara de suicidar-se. E ele pede ao anjo que vá atender o Espírito de Judas. Depois, vira para o alto e diz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Sem esse presente de Cristo, nós não teríamos a presença dele entre nós. Obrigado, Senhor. Então, essa foi a opinião do Haroldo, né? Muito bem colocado também. E no capítulo 11, Jesus, nós vamos ver que Jesus vai às zonas umbralinas, ele vai buscar Judas. O orbe terrestre continuava envolvido em trevas. Vislumbramos um clarão vindo em nossa direção. Paralisados, observamos aquele espetáculo divino. À medida que a luz se aproximava, toda a terra ficava iluminada. A luz penetrou no solo e desapareceu dentro da terra. Irmãos, que luz é aquela? E por que ela fez esse trajeto? Perguntei. Um dos anciãos disse, aquele clarão que vocês viram entrando no solo é o Espírito de Jesus, que voltou na terra. Novamente perguntei, por que logo após a sua morte ele volta à terra e vai até as suas profundezas? Ismael, o Messias, foi até as zonas umbralinas para buscar o espírito de Judas Iscariotes. Vai em busca do seu apóstolo do coração, aquele que teve a mais difícil missão a cumprir. E ele ainda continuou dizendo, todo aquele que comete suicídio sofre consequências de ter rompido os laços que o prendiam ao corpo material. E agora precisa se despojar dos fluidos e das forças vitais. Esse período é de intenso sofrimento, que demora mais para se desprender do corpo, o espírito. Então pensei, mas Judas foi apóstolo de Jesus, por que tomara sobre si tão difícil missão? O ancião, ouvindo meus pensamentos, disse, um dos apóstolos deveria cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento, e Judas teve essa grande missão, em forma de provação, a de entregar Jesus. Mas por que tinha de ser um de seus apóstolos? É a pergunta que nós também fazemos, né? Judas tinha um espírito político, aí é que entra a jogada. Não é que simplesmente ele quis entregar Jesus. Vocês vão ver daqui para frente a explicação como é que é. Judas tem o espírito político. Achava que no momento que o entregasse, ele poderia aparecer em todo o seu exército celestial e libertar Jerusalém da opressão dos romanos. Era essa a ideia de Judas, que Jesus tomasse o governo de Roma. Passados 2 dias, vimos alguns pequenos raios de luz surgindo do solo. Ficaram tão fortes que clareavam toda Jerusalém. E bem no centro daquela luz apareceu Jesus. E trazia nos braços Judas. Depois dirigiu o olhar aos anciãos e disse, quero lhes pedir que levem Judas até a colônia Casa do Pai. É uma colônia que fica no plano espiritual. São várias colônias dessa que recebem pessoas como Judas, que se suicidou, para receber um tratamento adequado. Necessita de cuidados especiais. Cuidem dele até que possa se recuperar do remorso. Esse é meu filho e eu o amo muito. Ismael e Simeão também deverão seguir com vocês até lá. Jesus abraçou o seu apóstolo e, como um pai muito amoroso, disse-lhe, não tenho nada a lhe perdoar. Olha só, que magnífico. Porque não me sinto ofendido. Fui condenado pela multidão e não sofro por isso. Meu sofrimento se deve ao fato de saber que, novamente aqui ele deixa bem claro, saber que a humanidade ainda sofrerá por milênios. Cada um é responsável pelos seus atos. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória.
E a cada um segundo suas obras. Ele sempre dizia isso. Você terá outras oportunidades de reencarnar para saldar os seus débitos. É isso que ocorre com quem comete um ato desse. Então, nós temos que reencarnar muitas vezes para que a gente quita os nossos débitos perante a justiça divina. Então, antes de partir, o mestre nos disse: meus filhos do coração, voltem ao trabalho, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. De fato, o trabalho tem de monte, mas quem quer trabalhar é difícil. Vocês têm um importante compromisso na colônia Casa do Pai, o de receber e cuidar de todos os irmãos que ainda serão massacrados em meu nome, e muitos serão degolados, crucificados e martirizados por causa da Boa Nova. De fato, quantos cristãos já não foram sacrificados por causa de Cristo? Porque eles seguiam os ensinamentos de Cristo. É importante que saibam que não existe vida somente no planeta Terra. É o que nós aprendemos na doutrina espírita. Existe vida nas dimensões espirituais. E eu lhes digo, há muitas moradas na casa do meu Pai. De fato, todos os planetas têm vida. Diferente da nossa, mas tem. E aqui, Haroldo vai dizer nesse vídeo curtinho também, sobre a traição de Judas, para nós entender de uma vez por todas. Ele simplesmente não se vendeu por aquelas 30 moedas. Não foi bem isso que ocorreu. Vejam vocês. Mas qual era o plano de Judas? Em que consiste a traição de Judas? Humberto de Campos explica com detalhes. Judas olhava para Jesus e não entendia a mansidão do Cristo. Ele acreditava que Jesus era lento, tímido nas suas resoluções. Judas acreditava que o sucesso do Evangelho dependia de uma aliança com os poderosos da época. Judas não conseguia entender que o reino de Deus é obra divina no coração. Ele imaginava que o reino de Deus é obra externa, a ser construída com pedra. É obra que depende de política humana. Então arquiteta um plano humano. E nenhum de nós pode criticar e apontar o dedo para Judas, porque há 2000 anos todos nós estamos repetindo a experiência de Judas. Estamos buscando Jesus fora. Confiamos mais nos poderes humanos e exteriores do que na bondade celeste que nos dirige por dentro. O plano de Judas consistia em fazer uma aliança com os romanos e com as lideranças judaicas. Eles prenderiam Jesus. Judas assumiria a liderança de uma revolução armada, travariam uma guerra pela independência de Israel e, após libertarem Jerusalém do poderio romano, soltariam Jesus e Judas alegremente diria a ele: mestre, o reino está pronto. Senta no trono. Eu já matei, eu já conquistei, o sangue já foi derramado, as conquistas foram feitas, agora senta no trono, mestre. Reina soberanamente sobre nós. Esse era o plano de Judas. Conquistar o exterior antes de conquistar o próprio coração.
dominar o semelhante antes de alcançar o autodomínio. Mas na sua ingenuidade, o Messias é preso e é crucificado. Percebendo que ele havia sido vítima da esperteza e da política humana, com um remorso gigante, percebendo o equívoco, percebendo que ele confiara mais nos homens do que em Deus, Judas não suporta a dor e suicida-se. Seria ele o apóstolo que exigiria de Jesus a mais alta dose de amor. Porque era o apóstolo que tinha a maior dificuldade de entender que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então, vocês perceberam que nessa fala do Haroldo também mostra claramente como foi que Judas imaginou que pudesse resolver aquela situação. E a gente recorda, desde criança aprendemos a malhar o Judas, né? No sábado de aleluia, aquela coisa toda. Por quê? Porque a gente só entendia o seguinte, ele foi lá e entregou Jesus por 30 moedas. Mas vocês viram qual foi o pensamento dele, o que ele quis fazer. E quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, ele apenas estava se referindo à vida futura, ou seja, que nós simplesmente não morremos. A gente muda de plano, morre só o corpo físico. Então, eu queria agradecer a todos pela atenção que dispensaram e que Jesus abençoe cada um de nós. Boa noite.